Olá, no vídeo de hoje estaremos falando de um dos assuntos mais questionados, um dos assuntos bem discutidos por muitos. E o assunto que estaremos tratando é exatamente a respeito de Gênesis capítulo 6, verso 6 e 7. Gênesis 6, verso 6 e 7 diz o seguinte: Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Muitas pessoas perguntam, e muitos já me perguntaram, por exemplo, será que Deus arrependeu-se exatamente tal conforme o ser humano, a espécie humana tem se arrependido? Será que um Deus que tem o conhecimento absoluto das coisas, de tudo, é possível arrepender-se? E alguns têm dito, mas como é possível que Deus, que possui o atributo incomunicável da onisciência, arrepender-se? E poderíamos aqui também dizer, se Deus sabe o princípio e o fim das coisas, por que é possível que a Bíblia, pela descrição de Moisés, que foi exatamente o autor do livro de Gênesis, descreveu que Deus arrependeu-se de ter feito o homem? Será que o arrependimento de Deus é mesmo com o arrependimento do homem? Um Deus que conhece, sabe o passado, o presente e o futuro. É possível arrepender-se, tal como nós compreendemos o arrependimento? E será que esse arrependimento é aquele que nós já explicamos várias vezes pelas pessoas quando nos perguntaram a respeito, a explicação desse texto? O que exatamente Gênesis 6, versos 6 a 7 tem a nos dizer relativamente à interpretação do termo arrepender-se que Moisés descreveu aqui, sendo que ele foi o autor? Bem, Gênesis capítulo 6, verso 6, Gênesis capítulo 6, verso 6 a 7, está dentro de um contexto onde nós poderíamos iniciar ou começar a ler inicialmente no verso 1 até aos versos posteriores ao verso 6 e ao verso 7. Porque aqui está tratando do assunto que tem a ver com a corrupção do gênero humano. Mas eu vou me focalizar exatamente na explicação do termo arrepender, que aqui aparece no verso 6 e no verso 7. Então, o que significa Deus arrependeu-se por ter feito o homem? Logicamente, nós sabemos que Deus é um ser que conhece o passado, o presente e o futuro. E Deus possui atributos incomunicáveis, tal como a sua onisciência, a sua onipresença, a sua onipotência, omnibenevolência. Enfim, ademais, seria ilógico a gente compreender que Deus arrependeu-se de tal forma como o homem tem se arrependido. Porque não faria sentido, do ponto de vista lógico, compreendermos que exatamente Deus arrependeu-se de tal forma como a espécie humana se arrepende. Por quê? Porque Deus é um ser diferente do ser humano, sendo que Deus é alguém que tem o conhecimento absoluto de todas as coisas. Deus sabe o que vai acontecer amanhã, Deus sabe o que vai acontecer próxima semana, Deus sabe o que vai acontecer próximo mês, sabe o que vai acontecer próximo ano. Deus tem um conhecimento de tudo, não existe nada que Deus não tenha o conhecimento. Inclusive, Deus sabia exatamente que Lúcifer um dia rebelaria-se depois de ele ter sido criado.
Ou seja, Deus também sabia até mesmo que Adão e Eva poderiam exatamente rebelar-se contra ele, desviar-se da ordem, do seu mandato de não comer da árvore proibida, de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. No entanto, o que exatamente Moisés quis dizer com a expressão Deus arrependeu-se por ter feito o homem? Ora, você sabe que o Antigo Testamento originalmente havia sido escrito, melhor, em língua hebraica. E eu vou apresentar aqui uma explicação baseando-me no termo arrependimento original no hebraico que foi traduzido aqui. Ou seja, o termo arrependimento, o termo hebraico que foi traduzido para a palavra arrependimento aqui é o termo naham. Isso é mesmo, termo naham. E naham compreende-se dentro desse contexto não de forma literal como um arrependimento produzido pela espécie humana, pelo homem. Assim como tal o ser humano se arrepende, não é exatamente o tipo de arrependimento aqui descrito por Moisés que Deus apresentou como ele tendo se arrependido. Em outras palavras, o texto poderia ser traduzido como o pecado levou Deus que é santo e sem culpa a se entristecer. Em outras palavras, poderíamos dizer, doeu no coração de Deus quando o pecado começou-se a alastrar, começou-se a multiplicar em detrimento da corrupção do gênero humano, dentro do contexto de Gênesis capítulo 6. E, sem dúvida, o termo naham, que é o termo hebraico, é uma expressão que refere-se à dor do amor divino ocasionado pela pecaminosidade do homem. Exatamente isso. Vou repetir de maneira que esteja bem claro. O termo naham, que é o termo hebraico que foi traduzido aqui para arrependimento, é uma expressão que refere-se à dor do amor divino ocasionado pela pecaminosidade do homem. É preciso termos aqui em conta que o arrependimento de Deus não pressupõe falta de conhecimento prévio de sua parte, nem variabilidade em sua natureza ou propósito. Exatamente isso. Em outras palavras, a Bíblia já dá a resposta de que Deus não pode arrepender-se tal como o homem se arrepende. Podemos ver aqui o primeiro texto. Eu vou apresentar aqui alguns textos. Vamos ler primeiro o texto de Números 23, verso 19. Diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Veja, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Veja, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Esse é um dos textos base para defendermos exatamente a ideia de que o arrependimento de Deus é diferente ao arrependimento humano, do homem. E outro texto é 1 de Samuel, capítulo 15, verso 29. 1 de Samuel, capítulo 15, verso 29, diz o seguinte: também a glória de Israel, na minha versão aqui, Almeida, revista atualizada, segunda edição, o termo que aparece aqui, glória de Israel, é uma expressão que refere-se também à pessoa de Deus. No entanto, também a glória de Israel não mente, nem se arrepende. Não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Veja, a própria Bíblia já dá resposta. Deus não é homem para que se arrependa. No entanto, podemos compreender que o arrependimento, em base a esses dois
capítulos, a estes dois textos, podemos compreender que o arrependimento de Deus é diferente do arrependimento do homem. O arrependimento de Deus não é mesmo como o do homem. O arrependimento do homem consiste em mudança de intuitos. Isto é mesmo, o arrependimento do homem consiste na mudança de intuitos. E o arrependimento de Deus consiste na mudança de circunstâncias e relações. Esta é a conclusão. E eu poderia dar alguns textos para você depois ler em casa, ou em algum momento que você tiver o tempo para ler. E você pode ler os textos como Hebreus capítulo 13, verso 8, que diz: Cristo é o mesmo ontem e hoje, e Ele não muda. Malaquias capítulo 3, verso 6, diz que Deus não muda. E tem o outro texto de Tiago capítulo 1, verso 17, também para reforçar. E também tem o texto de Salmos 102, verso 27. Pelo menos estes textos vão ser suficientes para ajudar-lhe na compreensão deste assunto. Espero que este assunto esteja bem claro, porque afinal de contas a Bíblia é para ser bem estudado e bem interpretado. Se não interpretarmos bem a Bíblia, teremos como conclusões heréticas antibíblicas. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família.